Boa noite a todos. A gente aceitou com muito carinho o convite que o Rafael fez para a gente, que entrou em contato, ele pediu a nossa presença. E a gente trouxe um tema que é interessante. A página de abertura tem tudo a ver. Por incrível, né? Que a gente já acha que coincidências não existem, né? A gente vai falar sobre inteligência e instinto. Andar, ouvir, enxergar, as escolhas que a gente faz, os passos que nos damos, a nossa máquina, né, como diz a agenda cristã, ela faz isso por instinto. Nós não precisamos pensar que vamos piscar, não precisamos pensar que vamos andar. Agora, para onde nós vamos guiar os nossos passos? Para onde o meu olhar vai seguir e de que forma ele vai seguir? O que eu estou escutando e introduzindo para dentro de mim? Ou como eu estou utilizando a minha audição? Isso cabe à inteligência e ao espírito que somos, espíritos imortais, que temos a inteligência para discernir em como utilizar todos esses recursos que o Pai de infinita misericórdia nos provê, nos dá para que a gente possa evoluir. Mas antes da gente começar, inteligência e instinto está na parte primeira do Livro dos Espíritos, capítulo 4, do capítulo do princípio vital, das questões 71 a 75. Vamos ler depois em casa, estudar, para ver se a gente está colocando algum raciocínio interessante. Mas vamos nos sintonizar, né? Ver onde nós estamos no Livro dos Espíritos. Por que Kardec organizou de forma tão didática, excelente mestre que Kardec era? Por que ele organizou essas questões, esses assuntos nesse encadeamento? E em que posição nós estamos no Livro dos Espíritos? Interessante que esse é o último capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos. Logo em seguida, começa a parte segunda, que fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos, e começa falando da gente, dos espíritos, fala de nós. E é interessante a gente ver que nessa primeira parte, Kardec já falou sobre Deus, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Falou dos elementos gerais do universo, o que constitui o universo, o que tem no universo. Falou da criação, como ela ocorre, por quê, aonde vem, o que nos é dado conhecer. E logo depois, no final, ele fala do princípio vital. E as últimas questões são inteligência e instinto. Então vamos pensar do princípio vital. O que seria esse princípio vital? O que a espiritualidade traz para a gente sobre essa colocação de princípio vital? Ele diz que é a causa da animalização da matéria. A animalização da matéria. Então ela passa a ter movimento. Isso está lá na questão 62. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos ela está animalizada. Então, ela é a causa da animalização da matéria. Dá vida aos seres que a absorvem e assimilam. Então, tem que ter absorção e tem que ter assimilação para que a vida se produza. E a gente vai nos seres orgânicos e seres inorgânicos. Logo no início desse capítulo, Kardec coloca uma anotação dele falando sobre seres orgânicos e seres inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm vida, são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Uma fonte de atividade íntima, princípio vital, animalização da matéria. Só para a gente se situar onde a gente vai chegar. E os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. E Kardec coloca como exemplo os minerais, a água, o ar, a
agregação da matéria, mas não tem essa vitalidade, não tem movimento próprio, né? Há uma condução para eles. Então, já conhecedores, né, dessa introdução, é muito difícil a gente falar muito dessa parte do Livro dos Espíritos numa palestra pública. A gente vai dar uma ideia que é para aguçar a curiosidade de todo mundo e buscar o estudo, né, que é muito importante. No início, somente possuímos instintos, certo? Para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos seres. E depois, com a conservação que nós temos através dos instintos, nós vamos estagiando, aprendendo, nos modelando, né, conduzindo de forma que o aprendizado se dê e que efetivamente eu consiga dar um segundo passo no estágio da evolução. Agora, lá na questão 23, a gente está voltando um pouco, Kardec pergunta para a espiritualidade o que é o espírito. Lá na questão 23, que fala dos elementos gerais do universo, quando ele diz que tem Deus, espírito, matéria, eternidade universal. Um pouquinho antes ele pergunta o que é o espírito. É o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente, ou seja, onde está começando os rudimentos da vida inteligente. Esse é o princípio. De onde que ele vem? Nós não sabemos. Como é criado, em que ponto é criado. O princípio inteligente. Deus criou o princípio inteligente, que é o Espírito. Esse princípio inteligente vai estagiando nos diversos reinos da natureza e chega a se tornar espírito, mas com uma outra conotação, que já lá na frente, no capítulo 1, da segunda parte, lá na frente, ele pergunta que definição se pode dar dos espíritos. O que são os espíritos? Pergunta Kardec, lá na questão 76. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Seres inteligentes da criação somos nós. Obramos com consciência. Fazemos todos os nossos atos através de uma consciência, de uma moralidade. E a gente vai entender, né, como começa essa moralidade. Como é que eu começo a atuar com consciência de causa e essa moralidade se faz presente perante a mim? O que é o espírito? O princípio inteligente. Os nossos animaizinhos de estimação são princípios inteligentes. São princípios, mas nós somos os seres inteligentes da criação. Há uma diferença muito grande entre nós e eles. E eles também estão no estágio evolutivo que vão chegar à individualidade como nós somos, com consciência, com livre-arbítrio, com responsabilidade, e tudo isso vem junto à responsabilidade. A inteligência, então, o que seria essa inteligência? É essa faculdade especial que é peculiar a alguns seres orgânicos. Nós somos seres orgânicos. Temos vitalidade, temos uma matéria animalizada. Nós somos seres orgânicos. Algumas classes de seres orgânicos têm a possibilidade da inteligência. Então, nós utilizamos a nossa inteligência. Nós chegamos a um estágio tal que somos responsáveis, obramos com consciência e sabemos o que fazer. No livro do Mundo Maior, André Luiz faz uma síntese da evolução muito interessante. É bem curtinho. E assim dá uma ideia, né? Traça uma linha do tempo que ajuda muito a gente. Ele diz o seguinte: do leito orgânico atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de milênios, durante os quais aprendeu a apropriar, a alimentar-se, a escolher, a lembrar e sentir, conquistou a inteligência.
Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros e inúmeros milênios decorreram sobre nós, os seres inteligentes da criação, que fazemos, que produzimos, que também criamos junto com o Pai. Transformamos o ambiente em que nós vivemos, nós atuamos com inteligência quando transformamos o ambiente em que vivemos. Então, olha quanto a gente já passou. Milênios e milênios se passaram para que nós chegássemos à condição atual em que nos encontramos, conscientes dos nossos deveres, uma responsabilidade muito grande, mas também com uma ajuda infinita e a misericórdia de Deus, nosso Pai Criador. Na Gênese, Kardec coloca que o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos os atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Então, temos o instinto que auxilia na nossa conservação, na conservação dos animais, eles obram por instinto. Nos atos instintivos não há reflexão, diz Kardec, nem combinação, nem premeditação. Como a gente falou, eu não vou pensar, não vou premeditar que eu vou piscar, que eu vou dar um passo, que meu coração vai bater, que eu vou respirar. Isso é instintivo, a gente faz. A conservação do nosso corpo, nós agimos por instinto. Nós não precisamos ligar, um liga e desliga e dizer que vou fazer isso agora, vou fazer isso agora. Não, nosso corpo, para a manutenção deles, agimos por instinto. E todo ato que denota reflexão, combinação, estudo, vou fazer, não vou fazer, isso é inteligência. Posso combinar os dois? Posso combinar os dois. Estou caminhando. Nossa, o horário da palestra está chegando. Eu vou acelerar o meu passo. Eu deliberei. Eu pensei em fazer alguma coisa. Eu agi com inteligência. Então, não há uma delimitação, como diz Kardec, quando pergunta a espiritualidade, fala, entre inteligência e instinto. E a gente entra na questão 71, que fala efetivamente de inteligência e instinto. E Kardec pergunta, a inteligência é atributo do princípio vital? Princípio vital que animaliza a matéria, foi o que a gente falou. É atributo do princípio vital? Ele diz a espiritualidade que não. A inteligência não é o atributo do princípio vital, pois as plantas vivem e não pensam. Elas só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, diz a espiritualidade. Um corpo pode viver sem inteligência. Em estado vegetativo, como a gente já sabe, um corpo pode viver sem inteligência, sem problema nenhum. Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais ela pode se manifestar. Então, para que a inteligência, que é um atributo do espírito, o ser inteligente da criação, para que ela possa se manifestar, há a necessidade dos órgãos materiais, há a necessidade do corpo físico. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la, que é o que Kardec já coloca lá atrás. Por isso que é importante a gente se sintonizar no livro. Onde eu estou? Por que eu estou estudando esses itens? O que já foi colocado antes e o que pode vir depois? Não é à toa que Kardec colocou todos os itens dessa forma. O nosso raciocínio sendo cadenciado, sendo colocado como uma corrente, com elos fortes, para que a gente possa passar para o outro assunto conhecedor de uma origem, de uma base que dê condições para a gente seguir em frente. Então, a inteligência é essa faculdade especial, peculiar, como a gente já falou, a alguns seres orgânicos, né? E a gente tem, Kardec faz uma separação, isso é Kardec que coloca no Livro dos Espíritos, né? No comentário dele, que a gente pode distinguir da seguinte forma. Primeiro são os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade, sem inteligência, corpos brutos.
Os seres animados que não pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. São seres orgânicos, mas não têm inteligência. Não são os seres inteligentes da criação. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, mas dotados de vitalidade e tendo esse princípio inteligente que outorga a faculdade de pensar, o pensamento. Quando eu penso, eu estou construindo, estou emanando matéria, eu estou plasmando aquilo que eu me considero, o que eu penso, o que realmente me caracteriza. E aí eu estou usando o quê? A inteligência. Se eu uso a minha inteligência, eu estou pensando. Por isso que o ser humano, o espírito, ele tem pensamento contínuo. Nós somos seres inteligentes, nós pensamos continuamente. Nós nunca paramos de pensar. E a inteligência outorga essa faculdade de pensamento contínuo que nós temos. Então, com o pensamento, o que eu passo a ter? Eu passo a ter a vontade de atuar, eu quero fazer alguma coisa ou eu não quero fazer alguma coisa. Eu passo a ter consciência da minha individualidade. Eu já sou consciente que eu sou um ser único. Constituo a minha individualidade a partir daí. E eu estabeleço relações diferenciadas com o mundo exterior e com quem está à minha volta. E eu também estou promovendo as minhas necessidades, já raciocinando sobre as minhas necessidades. Qual seria a origem, então, da inteligência? Lá na questão 72, Kardec pergunta qual a fonte da inteligência? E a espiritualidade diz, nós já o dissemos, é da inteligência universal. Aí tem uma subpergunta. Pode-se dizer, então, que cada um retira uma porção da inteligência dessa fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? A espiritualidade responde o seguinte: não passa de uma simples comparação, uma analogia que a gente às vezes pensa, mas é inexato essa comparação. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Aí já começou a pegar pesado pra gente. Individualidade moral. Já começa a dizer, olha, tem responsabilidade nisso tudo. Presta atenção. Você está assimilando, você conquistou, mas você tem responsabilidade. Então, olha só. É uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Vocês me desculpem, está saindo de uma gripe. Então, o instinto independe da inteligência? Mas a gente já falou que não independe. O instinto é uma espécie de inteligência, mas porém uma inteligência um pouco rudimentar, mas que está sempre junto com a inteligência. Pode-se estabelecer essa linha demarcatória entre um e outro? Não. Desrito nenhum diz a espiritualidade na questão 74. Eles se confundem muitas vezes. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. E a gente consegue. A gente consegue definir, consegue ver, enxergar, agir por instinto, para conservação, para o melhor possível. O instinto me conduziu. Agi, eu pensei, eu premeditei, eu calculei, eu deliberei, eu pesei os pós e os contras. Isso não é agir por instinto. Eu tive tempo de conduzir o meu raciocínio e ver o que eu ia fazer. Poderia ser melhor, poderia ser pior, não importa. Mas eu raciocinei. Eu decidi o que fazer lá na frente. Isso é inteligência. Então, eles não estão separados, de forma nenhuma. Às vezes atuamos com os dois juntos, como eu já falei. E na maioria das vezes com os dois juntos, muito unidos, nos ajudando, na conservação
da nossa vida e no progresso moral que temos a responsabilidade de conduzir. Né? Nossa individualidade moral está conquistada. A gente já sabe que somos seres únicos. Obramos com inteligência. Sabemos o que fazemos e por que fazemos. Mesmo como agindo por instinto, nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Nós temos a inteligência, nós temos o pensamento como produto disso e faz com que a gente externe exatamente o que nós somos. E mais lá na 75, ele fala: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha a pergunta de Kardec, muito inteligente nas suas colocações. E a espiritualidade é categórica: não tem diminuição. Ele sempre vai existir. E o instinto pode fazer muito bem para todos nós. Mas ele quase sempre acaba sendo colocado de forma equivocada por nós, por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. A gente acaba falseando isso tudo e acaba fazendo umas coisas, as escolhas erradas, por conta do nosso livre-arbítrio, da nossa condição que nós temos de liberdade em agir. Então a gente para. Então tem uma parte moral nisso tudo. Porque ciência por ciência, estudar seres orgânicos e inorgânicos, saber como é que a matéria se processa em laboratório, isso tudo. A gente não precisa nem de doutrina espírita, só nos livros escolares a gente vai encontrar. A questão é o que isso tudo pode contribuir para que o meu crescimento moral se dê da melhor forma possível. O que isso pode contribuir para que eu utilize os recursos, como disse André Luiz no livro Agenda Cristã, da melhor forma possível. Como utilizar os recursos que eu tenho da melhor forma possível. E isso a doutrina traz para a gente. Porque viver é inerente de todo ser humano. Passar por problemas, dificuldades, dores, decepção é inerente da nossa vida. Não tem nada de diferente para todos nós. Agora, como eu atuo, como eu vou agir, como eu vou raciocinar, que passo eu vou dar em relação a tudo isso que é inerente à vida do ser humano, isso a doutrina espírita nos ajuda. Porque nos traz a capacidade de analisar melhor como eu utilizo meu instinto, como eu estou utilizando a minha inteligência, o que eu estou fazendo perante a mim e ao próximo, para que eu possa efetivamente utilizar esses recursos da natureza da melhor forma possível, em detrimento do meu crescimento e do crescimento da coletividade a qual estou inserido. Isso faz a diferença. Isso a doutrina espírita traz para a gente. Ela difere para a gente, ela nos dá um pouco mais de base para que a gente possa efetivamente entender e se colocar perante o próximo da melhor forma possível. Ah, mas sua doutrina espírita vai dar essa possibilidade? Não. Quando eu bem utilizo os recursos, os ideais de qualquer outra filosofia, seja religiosa ou não, e eu me coloco em condições junto ao próximo de igualdade, também me traz essa possibilidade. A questão é como eu me coloco perante o próximo, perante a mim. Porque os recursos todos nós temos, quando nós utilizamos, aí cabe a responsabilidade de cada um. Então esse orgulho, esse egoísmo acaba falseando na gente o instinto, né? E a razão acaba permitindo uma escolha que a gente não deveria fazer, mas equivocadamente fazemos. Mas fazemos por quê? Porque Deus não cuidou de mim. Não é porque Deus não cuidou de mim. Eu decidi fazer o que eu achava que poderia ser correto e não é. A questão toda é, aprendi algo, me enriqueci de conhecimento para que eu não possa efetivamente lá na frente errar de novo. O que isso está trazendo para mim? O
O que eu posso aprender com essa situação? Isso é o que faz para a gente ser dispensante da criação. E isso que traz para a gente esse desenvolvimento dos sentimentos. Com a responsabilidade, desenvolvemos nossos sentimentos e vamos galgando na lei de amor. Na lei de amor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. No item 8, a primeira instrução dos Espíritos, assinada por Lázaro, intitulada A Lei de Amor. E Lázaro diz o seguinte para a gente: no início, na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. O amor que Jesus exemplificou para a gente. O amor que Jesus trouxe para todos nós. Podemos dizer que instintivamente Jesus atua na lei de amor. Ele ama, vamos dizer assim, trata por instinto. O amor dele, ele não precisa pensar para amar, nós não. Nós temos que parar, temos que pensar: será que eu devo abrir meu coração para ela? Será que ela é merecedora do meu carinho? Ele me traiu, o meu amor não lhe pertence. Nós pensamos, nós raciocinamos para saber se nós vamos ou não ter alguma relação de simpatia com alguém. Mas quando conseguirmos desenvolver os sentimentos, como diz Lázaro, instruídos e purificados, temos sentimentos e alcançaremos o amor pleno, como Jesus veio exemplificar para a gente. Por isso que ele é o nosso modelo e guia, como diz a espiritualidade, a questão 705. Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Os instintos dominam a quem está mais perto do ponto de partida, como diz Lázaro, do que do objetivo a alcançar. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, ou seja, desenvolver essas queridas potencialidades que temos na nossa alma. Potencialidades divinas, sementes que necessitam brotar, serem calorosamente colocadas no solo do nosso coração, tratadas, regadas com carinho, para que possam frutificar. Mas muitas das vezes a gente relega essas sementes para o solo ruim. O solo ruim do nosso coração ficam lá esquecidas, mas não se perdem. A misericórdia de Deus é tão infinita para com todos nós, que nos dá sempre infinitas oportunidades de resgatar essas sementes e fazer com que elas frutifiquem, que possam produzir. Os instintos, diz Lázaro, são a germinação e os embriões do sentimento. Olha que interessante. São a germinação e os embriões do sentimento. Olha como são importantes os instintos. Eles trazem consigo o progresso, como a semente que encerra em si o carvalho. Às vezes é difícil a gente ver uma bolotinha, né, pequenininha, saber que vai se transformar naquela árvore monumental que é o carvalho. Nós somos monumentais. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Somos individualidade, somos únicos. A paternidade divina está em todos nós. Somos carvalhos, somos fortes, somos imponentes, mas às vezes nós não nos colocamos como efetivamente nós somos. Isso é normal. Estamos na jornada evolutiva, estamos nos conhecendo. Quando Jesus disse para a gente: vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz, isso às vezes pesa tanto para a gente. Mas como? Como que eu sou? Como é que eu vou chegar a ser isso? Vamos nos ver
uma semana atrás, não vou falar muito tempo não, há uma semana atrás, você não está diferente hoje? Um mês atrás, a gente não está diferente? Se a gente for botar alguns anos atrás, hoje nós somos diferentes, somos melhores, muito melhores. Esse é o melhor momento que a gente está vivendo. Não tem como diferenciar eles de outros, é o melhor momento da nossa vida enquanto espíritos imortais. Não estamos falando desta existência, estamos falando da nossa vida. Vida espiritual que somos, espíritos. É o melhor momento que nós temos. É a melhor oportunidade dada por Deus para nós. E a questão é, eu estou utilizando bem esses recursos? Eu estou fazendo um pouco da parte que me toca na obra da criação? Como diz a espiritualidade, na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando falam do objetivo da encarnação, que também é esse, fazer com que nós suportemos a parte que nos toca na obra da criação. Criamos junto com o Pai, transformamos, como já falei, o ambiente em que vivemos, transformamos o mundo em que vivemos. O mundo está completamente transformado por nós, seres humanos, homens, que aqui habitamos pela misericórdia de Deus. A responsabilidade vem junto com isso tudo. Somos responsáveis hoje por todas as transformações que fizemos no nosso planeta. E quando retornarmos lá na frente, seremos também responsáveis pelas transformações que fazemos hoje. Então vamos nos conscientizar, essa é a palavra, nos conscientizar e utilizar, como diz André Luiz, da melhor forma possível os nossos recursos. O espírito deve ser cultivado, assim como a terra. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente. E mais do que bens terrestres, ele nos dará a gloriosa elevação, a gloriosa possibilidade de compartilhar esses bens. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres da criação, buscareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Olha que lindo, olha que nos aguarda. E nós às vezes conseguimos olhar para aquele pontinho negativo que eu não consigo largar. Isso somos todos nós fazemos isso, não tem diferença nenhuma. Somos assim. Agora, o primeiro passo é nos reconhecermos efetivamente, sabermos o que somos, onde queremos mudar nesse momento, o que me cabe mudar nesse momento perante a mim, o que eu posso fazer de melhor. Missão todo mundo tem. Ah, mas eu queria tanto fazer uma obra grandiosa. Cuida do lar. Ah, mas eu queria tanto fazer isso e aquilo outro. Não. Cuida dos pais. Entendeu? Então, isso é tão cristalino para todos nós. As nossas necessidades, elas parecem de forma tão clara para todos nós, que às vezes a gente não enxerga que nós não queremos. Mas é claro, é brilhante, cristalino para todos nós as nossas necessidades. O que nos cabe fazer naquele momento? A espiritualidade está ali, nos conduzindo, dizendo, olha, usa teu instinto e a tua inteligência neste caminho, que por aqui você vai conseguir. Aí eu falei, não quero esse não, quero este daqui. Aí eu vou por este daqui. Mas eu vou, faço a volta toda, venho, volto para cá. Volto para cá. Então vamos nos conscientizar. Erramos sim. E vamos errar e não muito. Mas isso é uma lei de aprendizado. Ah, nós já estamos errando, estamos aprendendo. É uma lei de progresso, a gente está seguindo em frente. Mas a questão é, errei. Posso fazer diferente? Posso. Devo. Tenho responsabilidade em fazer diferente. Não vamos nos esquecer. A lei é de amor, como nos trouxe Lázaro. E chegaremos nessa lei de amor. Nesse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as
inspirações e todas as revelações sobre-humanas, além de amor. A solidariedade entre as gerações. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala sobre a solidariedade. Ele fala de forma magnífica de como as gerações são solidárias entre si, de como nós nos auxiliamos reciprocamente em cada momento da nossa existência, em cada momento da existência do nosso grupamento familiar, e vamos nos solidarizando e seguindo nessa corrente fraterna. Basta saber o seguinte: eu quero fazer parte dessa corrente fraterna, eu quero efetivamente fazer essa solidariedade. Esse é o pensamento que nós trazemos para vocês hoje. Essa reflexão sobre as possibilidades infinitas que o nosso corpo nos proporciona, as possibilidades infinitas que nós já conquistamos como espíritos imortais que somos, e as possibilidades do nosso Pai de amor e bondade, que está no comando de tudo isso, o princípio maior de tudo isso, a inteligência suprema, nos dá a todos nós para que possamos seguir firmes no caminho que é traçado para todos nós, construirmos exatamente esse caminho da melhor forma possível, como nos construirmos, nos renovarmos a cada passo. E para terminar, a gente traz uma reflexão em torno de um livro. Ele é novinho, foi lançado faz pouco tempo, Parnaso de Aventura. Novíssimo, foi relançado agora pela FEB. Augusto dos Anjos, né? E a gente cantou uma das músicas que está em Parnaso. Tá? Para quem não sabe, esse aqui é uma das poesias de Parnaso, Fim dos Tempos. Procure, chamativo. A gente traz a reflexão de Augusto dos Anjos no poema Evolução. Se devassasse nos labirintos dos eternos princípios embrionários a cadeia de impulsos e de instintos rudimentos dos seres planetários, tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável, veríamos o envolver dos elementos, das origens às súbitas acesses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das estéses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos celestes. É que, dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmo, imensidade nas imensidades. Nós já fomos o germe de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. E continuamos buscando, com a graça de Deus, com as bênçãos do nosso Pai, com o exemplo grandioso do nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Que Ele possa nos abençoar essa casa, que se transforme mais em pouso de luz na nossa querida região oceânica, e abençoando a todos os corações aqui presentes dos dois planos, encarnados e